Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres de Midas e que honra ter você aqui em mais um episódio. Eu confesso para vocês que a gente já teve um podcast aqui no nosso bastidor. Hoje a nossa convidada, hoje o assunto vai ser ela falando assim para mim já é tudo novidade. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar, então eu tô animadíssima para compartilhar também com vocês. Então, se você não é inscrita no canal, se inscreve, compartilha, comenta. Eu sempre falo que mulher cura mulher. Então, a história aqui da minha convidada, ela pode levar a cura, conhecimento e informação. Se não para você, para sua amiga, para sua mãe, para sua avó, enfim, para as mulheres da sua vida, tá? E eu até foi difícil para eu fazer um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo aqui da introdução. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Morales. Ela é terapeuta integrativa, mentora de negócios, coautora do livro Foras da Curva e criadora da metodologia Ciência do Eu. Uma abordagem que transforma dores em potência e consciência em resultados. Então, se prepara, porque o que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então, seja muito bem-vinda. Já vou chamar ela de Fer. Que coisa boa, pode chamar assim. Obrigada pela oportunidade. E falamos aqui sobre essas dores, né, que você está ali reforçando. Dor é cura, dor sempre é cura. Nós, às vezes, não entendemos que este processo que estamos atravessando, e talvez vocês em casa, né, estejam atravessando, é só cura. Todo processo, ele vem para dar mais tempo de vida. Nenhum processo vem para encurtar, né, a sua vida ou para que você fique em sofrimento. E é isso, eu sou muito grata por essa oportunidade e espero poder trazer aí bastante conhecimento e bastante cura realmente para você, mulher que está em casa, precisando, de repente, desse tempo comigo, desse tempo tão precioso com você mesma. Uau, e eu tenho certeza que será incrível. Então, já pega um papel, já pega uma caneta. Eu já peguei aqui a minha caneta e meu papel, porque hoje vai ter aula aqui. Eu nem sei por onde começo, porque quando eu ouvi aqui ciência do eu já quero saber o que que é ciência do eu. Quando eu vi Foras da Curva, esse nome ele é forte, ele é impactante, então a gente vai saber sobre isso. Mas para a gente entrar aqui, você disse uma coisa muito linda, até aqui no off, quanto agora, que dor é cura. Mas como que a gente chega nessa consciência de que dor é cura? Pronto. Eu trabalho, Sheila, num processo de integração. Não acredito em mutilação. Eu sempre digo para os meus mentorados ou para os pacientes, abandone o bisturi. Nós não vamos aqui cortar nada, descanse. Procure uma lupa, que nós vamos investigar. O que tem de melhor em você que talvez, por você ainda não conhecer o suficiente, você queira eliminar. Então, o que é isso? Eu trabalho com permissão. A singularidade é você permitir e se render a quem você é. Essa é a ciência do eu. Primeiro você identifica o que acontece com você. Então, nós trabalhamos com feridas emocionais, com traços de caráter, com máscaras, mecanismos de defesa que nós usamos para a sobrevivência do seu corpo. Deixa eu explicar como. A ciência diz assim, os estudos, né? Uma ferida, o que nós conhecemos então aí as feridas emocionais, rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição, nós identificamos essas feridas como mecanismos de sobrevivência de um corpo, porque elas são instaladas desde a tua pré-fecundação até os 7 anos de idade. Como isso? A ciência diz que um corpo carrega 3 traumas de 3 gerações anteriores. Como, Fer? Uma mulher gestante de outra mulher já tem as células desse óvulo que serão depois fecundados numa outra vida, ou seja, uma bisavó já carrega as células dessa vovó que já está recebendo o trauma dessa terceira geração que vai vir, talvez uma mulher ou um homem. 3 gerações anteriores, o mesmo trauma no corpo. E as células embrionárias, elas são trocadas até 72 horas antes de fecundar. Ou seja, aqueles traumas daquele homem estão sendo instalados naquele bebê até 72 horas antes. É muita coisa para a gente tentar eliminar.
abandone o bisturi, que você não vai conseguir fazer isso. Então, passa uma vida toda em resistência a quem você é. Porque se esse corpo recebeu essas informações dentro do ventre, ele aprendeu a sobreviver com isso. Ou seja, isso é energia de vida, não é de morte. Porque através disso, essa criança foi gerada, através disso ela se posiciona no sistema dela, nasce e vem fazer um papel. Mas acontece que a gente recebe a vida e passa a um movimento de resistência. Eu não quero sentir isso. Eu não aceito isso em mim. E esta é a paralisação da vida. Esta é a dor. Porque quando você entende esta dor, que ela não está ali para te machucar, você se rende e entra no espaço de permissão. Esta é a permissão para viver, por isso ela cura. A dor é cura. A sua ferida é cura. Quando você acredita, por exemplo, que uma ferida de abandono seja uma ferida ruim e não entende que ela te dá uma máscara para que você possa, assim, cuidar de outras pessoas, porque você já entendeu o abandono, você entende quem está na sua frente, o momento que essa pessoa vai embora, você cuida para ela ficar. E se você entende isso, você fala, caramba, não é o abandono que me prejudica, é o que eu tenho de bom em cuidar do outro, que me facilita a vida, a dor é cura. Mas se eu quero ficar não sentindo abandono, eu paraliso o sistema da vida. Uau! Eu achei incrível esse dos 3 traumas, né? Sim. Dá até três traumas. Trava-língua. Então, assim, não tem como realmente fugir, né, de quem você é, das suas origens. Já está em você. Não tem como você cancelar o que passou. No entanto, você consegue abrir o olhar e entender que a solução está em você. Porque paralisar, eu digo sempre, você paralisa e fica olhando para trás, a vida está passando adiante. Virar-se para trás e querer corrigir o que já foi é negar o que está presente. Uau. Então se vira para frente e diz, ok, é isso que eu também sou, mas não é tudo que sou. Isso faz parte de quem eu sou. O que eu sou é daqui para frente. Se os traumas da sua bisavó ou os traumas do seu bisavô estão instalados no seu corpo, significa que os seus traumas, as suas experiências serão instaladas nas próximas gerações. Então há tempo de correção. Esse tempo de correção é o entendimento de que a vida serve como ela está servindo. Mas quando eu entro num processo de resistência, a vida não pode fluir. E aí nós ficamos em papéis, diversos papéis. Papéis que a gente fica brincando, eu chamo de dança da vida, né? Eu, de repente, posso ocupar um papel de vilã, porque eu não resisto à minha mãe. Eu acredito que o que ela está fazendo comigo é ruim. E se ela fez isso comigo de uma forma ruim, eu quero que ela mude. Então eu viro uma perseguidora da minha mãe. E não permito que a vida venha adiante. Nesse lugar de perseguidora da minha mãe, eu vou triangular com quem? Com alguém que me salve. Porque se ela é a minha vilã, se ela está me fazendo de vítima e eu passo a perseguir ela, eu preciso de um salvador nessa relação. Uau. E aí eu começo a procurar alguém. E nisso muitas coisas se manifestam, Sheila, né? Então, professores, terapeutas, né? Pastores, padres, não interessa quem. Você vai buscar na vida alguém que te salve de quem? De você mesmo. Porque você está numa resistência com a vida que se apresenta. Mas quando você se vira para frente e diz, essa mulher, que também é minha mãe, é como é, e eu, que também sou como sou, posso seguir, eu deixo ela em paz. Saio do papel de perseguidora, ninguém precisa mais me salvar. Eu entro em concordância com a vida mais uma vez. Então o processo terapêutico e o processo da ciência do eu é exatamente esse. O que é que você tem? Nós passamos pelas 4 fases. Nós identificamos as suas feridas. Nós reconhecemos ela no seu dia a dia. Nós entramos no espaço de permissão. Sim, elas são assim. Eu me movimento assim. E aí eu me rendo a quem eu sou. E o render-se é abrir mão das suas projeções de que tudo podia ser diferente. E a vida entra nessa fluidez. Na dança da vida, gostei dessa dança da vida. E até a gente aqui entra num outro lugar onde essa mulher, a gente já falou mulher porque a gente está falando com mulher, né? Ela entra num papel de vítima. Sim. Né? Ó vida, olha o que aconteceu comigo, eu não fiz isso porque os meus pais, enfim, não tomam um protagonismo da sua própria vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu e culpa todo mundo, né? E esse momento, qual é o momento que essa mulher tem essa consciência? Eu sempre dou uma dica assim, quando algo está pesado, quando você, vamos pensar assim, um casal, um homem e uma mulher, só é um homem e uma mulher. Para que exista uma relação entre eles, precisa de uma terceira posição, ou seja, um interesse. Um homem e uma mulher geram um interesse, a partir dali 3 partes.
né? O homem, a mulher, a relação. Pronto. Ainda na relação, existe essa força que cada um tensiona para que a relação fique em pé, para que aquilo funcione. Nesse momento, eu começo a perceber que está leve, porque eu divido a minha força. Só há uma tensão, né? Ninguém está pesado. Uhum. Quando fica pesado, é um triângulo. Alguém saiu do lugar. Porque quando a gente puxa mais para cá, a gente sai do nosso lugar, sai do nosso lugar, o que acontece? Fica pesado, tem que tensionar muito. A mulher identifica que ela está no papel de vítima ou de salvadora de alguém, ou até mesmo de perseguidora, quando algo fica pesado. Ela saiu desse triângulo e tensionou de uma forma equivocada, talvez. Mas como que acontece com a vida? Todas as vezes que você perceber que parou de fluir, você saiu do seu lugar. E aí procure qual é o lugar que você está ocupando nesta relação específica. Se a sua vida parou em negócios, talvez nos seus negócios você esteja ocupando o lugar de uma salvadora. Eu atendo muitas pessoas, as profissionais principalmente, que sofreram então do abandono e da rejeição, elas geralmente estão nesse espaço de observar o outro. E aí quando elas ficam na observação do outro, acontece que muitas vezes ela vai para o lugar do outro, ao invés de só observar. Então pense que se você, Sheila, vai para o lugar do seu cliente, qual é o lugar do cliente? Ele não tem mais lugar. Você tomou o lugar dele, o seu negócio parou, porque você está parado puxando a força para o lugar que não deveria estar puxando. Aí eu digo, volte para o seu lugar. O seu lugar é, então, da cuidadora do negócio, da provedora, eu não sei qual é a sua função. E o do lugar do cliente é do cliente. Então, a minha relação com meu marido está estranha. Qual é o seu lugar? O seu lugar é da esposa do seu marido. Se você vai para o lugar do seu marido, a relação vai ficar ruim. Se você vai para o lugar de filha do seu marido, de mãe do seu marido, então ocupe o seu lugar. No seu lugar você tem força. Fora dele, a vida vai parar. Ordem. Ordem. Né? Ordem. O Simples, universo é ordem, né? Simples. Uau. E isso é muito estudado, né? O Bowen, que é o profissional que traz isso como primeiro olhar, em 1913, a questão das ordens, das posições. Ele dizia isso, relações que sofrem essa interrupção emocional é que estão fora de ordem. Olha só, porque a emoção não consegue fluir nesse lugar. Sim, até no relacionamento você tem ali o papel das energias, né, feminino e masculino. Sim. E isso é claro, quando você vê uma disfuncionalidade, é porque alguém não está cumprindo o seu papel. No corpo, as duas energias fluem. Na germânica, a gente trabalha isso como lateralidade. Ela até já me deu o gancho, né? Germânica. Quando ela falou, eu falei, eu não conheço. Então, se você até conhece, se você já ouviu falar, deixa aqui nos comentários que ela vai explicar agora o que é a medicina germânica. A medicina germânica trabalha com programantes biológicas que são instaladas de um corpo desde a pré-fecundação até o estado atual desse indivíduo. Como? Nós olhamos através de sintomas e patologias. A lei da quintessência, que é uma das leis da biologia germânica e da medicina germânica, diz: o seu corpo vem para ter vida. E essa patologia que tem vem para que você tenha mais tempo de vida. Até que você olhe para ela. Porque uma patologia, ela vem o quê? Para organizar. Então, talvez você não esteja parando o suficiente, não esteja se alimentando o suficiente, esteja preso numa emoção, numa programante. E se você não tiver essa patologia, então você não vai se render a quem você é. E na redenção, você para e olha e fala, é isso. Já viu alguém? Eu me rendo. Né? Eu me rendo. E aí você organiza novamente. Vamos lá, vou citar a Covid que veio, né? A gente falou há pouco. A Covid veio e rendeu todo mundo aqui. Quando você estava com o vírus, você não tinha saída. Você precisava se isolar, precisava ficar quieto, precisava aceitar e permitir até que ele, por si mesmo, resolvesse se curar e ir embora. Nesse processo, eu chamo de resetar o corpo. Você para. É sério. Se você não parar, você morre. E aí sim você entende que ela veio para te dar mais tempo de vida. O que é que você não estava olhando antes? Qual foi o programante que você não entendeu antes? O vírus especificamente no homem, ele vem quando o homem entende que perde o território de ganho de vida. Nós somos bichos. Nós somos 50% bio e os outros 50% psicossocial. Ou seja, essa biologia do seu corpo faz você parar.
Um homem desenvolve um vírus porque tem medo em algum lugar, a gente não sabe, é zero julgamentos aqui, de que o lugar que ele tem para gerar mais vida seja invadido. E aí ele desenvolve um vírus. O que o corpo faz? Receta. Tá tudo bem, nós vamos continuar. E aí ele volta a trabalhar. Eu falo isso, as pessoas falam, como, Feira? Eu falo, olha para uma escola, para uma sala que tem 12 crianças lá dentro, 3 estão com virose. Todo mundo está, né? Pequenininho, lambendo no mesmo lugar, não passa a mão aqui, passa o outro ali, mas só 3 estão com virose. Porque a programante daquele corpo recebe uma informação que nós chamamos de DHS, que naquele momento dispara essa patologia. Vamos organizar isso daqui. Organiza o corpo, seguimos adiante. Aqueles outros 8, 9 crianças que estão lá dentro não têm a mesma programante. Então não dispara o vírus, a virose nela. Só vai quando uma programante disparar nela a informação que precisa ser corrigida no corpo. Vamos lá? Vou deixar bem fácil aqui, né? Eu até cito isso nos e-books. Eu, uma época, atendia muito em consultório, atendi uma senhora de 65 anos, me procurou com problemas intestinais. E eu perguntei a ela, desde quando? Ela disse, eu lembro isso desde o meu casamento. A gente faz uma conta, tá? Não vou colocar aqui para você não sair fazendo conta por aí. Até porque eu sou muito responsável, né, com a informação que vem para as redes. Mas, enfim, eu fiz uma conta junto com ela e perguntei o que aconteceu nesta data exata. Gente, isso é ciência, tá? Acontece nessa data exata. Ela disse, bom, nesta data eu estava na minha lua de mel com o meu marido em Buenos Aires. Eu disse, o que vocês estavam comendo? O que acontecia? Ela falou, E a data você faz um cálculo, né? Uma patologia, ela é programada de determinado tempo neste corpo. A sua célula se divide, ela tem um tempo para fazer isso. Então tudo é ciência. Só não falo aqui porque senão vira meio, né? Sim. O povo aí, enfim. Mas é um cálculo, tá, que a gente faz. E naquela data onde ela sofreu aquele trauma, o corpo dela sofreu um trauma, e desenvolveu essa programante intestinal. Como? Ela estava num jantar com o marido, e no meio do jantar eles tiveram um conflito. Jantar de lua de mel num conflito em Buenos Aires. Vamos contar isso há 40 anos atrás, né? 40 e tantos anos atrás. Não tinha WhatsApp, gente. Né? Não tinha liga pro Uber. Não tinha. E aí o marido, no conflito, levanta e vai embora e deixa ela sozinha nesse restaurante. E ela está comendo o quê? Queijo, carne e tomando vinho. É uma programante, entrou aquilo no corpo dela. E aí, quando ela vai se alimentar novamente, o corpo, ele entra em estado de alerta, a gente vai morrer, porque naquele momento ela pensou, morremos. Nossa. Morremos, o corpo, né, colapsou. Pronto, ele foi embora, minha sobrevivência e segurança foi embora. Teve uma memória. Tem uma memória. E se ela não fizer diferente, essa memória vai ficar ali instalada. Então, eu estou conversando com ela 40 e tantos anos depois, e nós estamos só conversando. E ela está me dizendo o que aconteceu, o que acontece e tal. E aí eu vou perguntando o que aconteceu depois. Deu certo, não deu. Ficou casada por quanto tempo? Óbvio que esse casamento não deu certo, né? Porque abandonou na lua de mel, né? Meu Deus. Mas, enfim, tiveram os filhos e tudo. E no meio da sessão, ela me pede licença porque ela precisa ir ao banheiro. Ela acionou. Fer, é rápido assim? Não, aquele corpo acessou naquele momento esta informação de que não estava sofrendo, de que não estava em perigo. E ela teve uma diarreia. Assim. Porque ela liberou... Numa conversa ela acessou uma... Ela liberou. Nossa. A emoção se aloja na carne. Né? E isso é muito real. Você não tem uma maneira certa de sentir, eu também não tenho. Você tem informações que o seu corpo sente dessa forma e eu dessa forma, ou seja, aquilo era para proteger ela. E quando ela entende que ela, 40 anos depois, está viva, e de fato ela entende isso, o corpo dela diz, ok, cumprimos o nosso papel. Nossa, e ela não, é como se ela tivesse, então, curado até do corpo. Cumpriu o papel. O que ela tinha? Ela estava com problema intestinal, ela tinha até então. E houve uma cura ali Houve um processo de entendimento. Nossa, é o externo, tudo que está no começo da pandemia, uma paciente me procura com câncer. 44 anos essa moça estava. E essa história é um pouco, né? Mas é pra gente entender como a programante é interessante, né? E perguntei para ela, o que aconteceu quando você tinha tal idade? Ela disse, com tal idade eu estava no meu primeiro ano de casamento. A terapia não é só bonita, viu, gente? Eu estava no meu primeiro ano de casamento e meu marido se matou na minha frente. Olha só.
Quando aquilo acontece, o primeiro ano de casamento, aí Freud vai dizer, nós nos apaixonamos pela nossa mãe, né? Então é a prole que está indo embora. Os dutos mamários dela fazem o quê quando a prole está indo embora? Porque é só para alimentar a cria, gente. A erotização é nossa. Né? Sim, Mas como sim. animal, é só para alimentar a cria. Então, quando a cria dela está em risco, os dutos mamários dela liberam para que ele possa mamar, para poder salvar esse bebê. Mas aquele bebê não vai mamar, até porque são 20 e tantos anos, ele já está se indo. E o que acontece? Calcifica. Calcifica. E tantos anos depois, ela desenvolve um câncer de mama. Ainda daquela imagem que ela está se relacionando desse marido. E, gente, vamos combinar que não deve ser nada uma imagem bonita, né? E aí ela está se relacionando com aquilo no corpo até que ela liberasse essa informação dela. Percebe que não era para ela morrer? O câncer não veio, tanto que ela está aí, né? Muito bem, obrigada. O câncer não veio para tirar ela da vida. Mas foi uma maneira que o corpo entendeu de corrigir aquilo nela. Nossa. Você está dizendo que toda patologia ela vem para salvar, no entendimento da medicina germânica, sim. E muitas vezes nós ocupamos papéis e para salvar o sistema é preciso ir. Então, eu sou muito humilde com a vida, muito. Por isso as dores são força. A vida, ela é muito grande. E nesse lugar eu sou pequena, né? E me coloco, me curvo a ela, sirvo ela. O que é que precisa neste momento? Não faço resistência ao que se apresenta. Fer, é muita resiliência. Na verdade, nem é resiliência, né? É só não resistir. É como é. Não, isso do não resistir, você tem uma chave aqui que você já pode pegar essa. Não resistir aos processos, porque geralmente quando vem, né, uma doença, o normal, né, é você se sentir triste, você se sentir, e você ir para um outro caminho, até um caminho que, às vezes, um câncer ele pode te levar à morte. Sim. E daí ele não cumpriu o papel que ele veio para cumprir. Não sei. Porque essa pessoa naquela família pode estar fazendo um papel de realmente, por meio do câncer, organizar muitas coisas. Caramba. Então, é que nós somos, de certa forma, arrogantes, querendo controlar a vida. Né? Porque é incontrolável, né? E ela está disponível. Nossa. E da onde, Fer, que veio esse desejo, de você estudar sobre isso? Veio de uma dor? Veio de uma dor, por isso a dor cura, né? Eu atuei por 16 anos com marketing. Eu era um robô. Eu literalmente era um robô. O negócio para mim era planilha e resultado. Vendia milhões, muitos. Cheguei a ser uma das maiores agências do Paraná, em eventos. E não podia ter filhos até então, né, por questão do mioma e tudo. Aos 36 anos de idade, engravidei. Foi um belo dia, eu falei, chega, não quero mais medicamento, não quero mais hormônio, não quero mais saber de nada, e vai ser como vai ser. Em 30 dias eu estava grávida, 30 e tantos dias eu estava grávida. E não parei. Mesmo grávida. Mesmo grávida. Não parei, negócios, estava arrendando um hotel além da agência, 36 eventos por dia, não parava. Meu Deus. Uma máquina, eu era um robô. E eu tive uma gravidez gemelar. E eu perdi um dos meus filhos. Ainda que a vida tivesse me chamado para parar, eu não parei. Eu mentia para o meu médico. Ele me perguntava, a senhora está tomando o remédio direitinho? Sabe o que eu fiz? Eu tomei o remédio até o 4º mês. Eu fazia a medicação via oral e vaginal. E eu mantive isso até o 7º mês, dizendo para o médico que eu tomava o remédio todos os dias. E não tomava? Não. Com 4 meses eu sentei na cama e disse para o meu filho, então para os meus, né? Que eu não ia mais tomar o medicamento, que a partir daquele momento nós chegaríamos juntos até o final. Mas eu não ia mais tomar o remédio, mesmo não sabendo o risco que eu tinha, porque eu tinha zero consciência, nenhuma consciência. Eu tive alta com 6 para 7 meses. E quando eu estava entrando no 8º mês, o meu filho nasceu. E eu colapsei. Porque eu estava além de sendo uma executiva, então com 2 negócios, filha, esposa, a partir daquele momento de um novo papel de mãe em luto, né? Porque aí você tem todo um processo que você não sabe se você quer sentir ou não, o que é que você faz.
E o meu corpo sábio, maravilhoso, produzia leite para os 2 bebês. O meu filho mamava pelos 2. Era aquela condição toda. Nossa. E quando meu filho estava com 4 meses, quem já ficou grávida sabe, o puerpério dura 2 anos, a gente fica realmente tentando entender o nosso novo papel, há uma chuva de hormônios no corpo, tá 2 anos? tudo bem, 2 anos, até 2 anos, tá tudo bem, eu espero que você esteja tendo uma rede de apoios por aí, eu não entendia nada disso. E quando o Bento está com 4 meses, chorando, ele chorava porque ele mamava sem parar e eu dava leite sem parar e era aquela coisa, e eu chorando na cama, pensava, gente, eu tenho reunião, eu tenho um monte de coisa, o que eu vou fazer na minha vida? Eu estava entrando numa falência financeira, porque, claro, né, tentar trazer todas as coisas nessa condição que eu não tinha como, queria dar conta de tudo. Estava fechando a agência, optei por ficar só com o hotel, então todas as coisas que eu tinha da agência eu coloquei para vender. E nesse momento meu de choro, você pode chamar do que você quiser, tá? Tem gente que vai chamar de Espírito Santo, de Deus, de universo, esquizofrenia, chama do que você quiser. Eu chamei de solução interna, porque palavras são biológicas, então não quis conflitar com ninguém. Eu escutei, no meio do meu choro, que eu devia estudar naturopatia. Aí pensa aí, uma pessoa de planilha, execução, produção. Que diacho é isso? Naturopatia, gente. Do céu, a criança tá chorando, hotel, naturopatia, mas eu nunca neguei. Naturopatia. Naturopatia, 2016. Dei um Google. O que é naturopatia? Primeiro eu precisava entender o que era aquilo. Como é que eu ia estudar uma coisa que eu nem sabia, né? E aí, naturopatia. Já vem o algoritmo. E me mostra que em 2 dias depois começava um curso aqui em Curitiba. Eu vou lá olhar o custo do curso. Falei, bem, mas não vou colocar o meu dinheiro aqui agora, tem outras prioridades, uma criança, um hotel, não vou. Muito bem, tô ficando maluca mesmo, uma coisa a mais, uma a menos, né? E tô lá chorando na cama, e ali o bebê dorme, eu fico ali pensando nisso tudo, e alguém me chama no WhatsApp, perguntando sobre os equipamentos da agência. Eu, então, fazia eventos para até 2.000 pessoas, então eu tinha muito equipamento. A pessoa me pergunta se tal mesa estava disponível. Eu falei, moça, que mesa? Qual que você quer? Ele falou, como assim? Quantos você tem? Eu falei, 16. Eu tenho 16 kits de sonorização para 2.000 pessoas. O que você quer? Ele falou, posso olhar? Eu estava tão no puerpério que eu nem pensei em segurança. Eu falei, claro que pode. O endereço do barracão aqui, vai lá. No dia seguinte, eu tinha o valor do curso 3 vezes. E ali é o espaço de não brigar com a vida. Eu falei, tá bom. Me rendo. Eu não entendi, mas eu tô indo. Eu me rendo. E aí comprei o curso, em menos de 8 meses eu já estava atendendo, 2 anos de formação. Eu estava atendendo e ali aquilo foi me trazendo esse processo e eu falei, gente, preciso entender mais. E para você era tudo novo, né? Tudo novo. Da naturopatia eu fui entender o que eram os traumas geracionais. E para eu entender isso eu precisava estudar o quê? A medicina germânica. E aí eu fui estudar. Daí que entrou. Aí que ela entrou. Falei, gente, isso aqui, caramba, explica muita coisa. Bom, eu nunca vendi o meu trabalho. Eu nunca anunciei nada. Eu, em menos de 1 ano, atuava em Minas, estado de Minas Gerais, em São Paulo, aqui no Paraná, em Santa Catarina. Em clínicas, hospitais, sempre por indicação. Como terapia. Como terapia integrativa. Aquilo foi tomando um corpo e é ali que eu entendo que quando você não está mais em resistência com a vida, né? Eu não estava mais. Eu abri mão do meu controle e confiei naquele processo que estava se apresentando. E ali tudo fluiu. Então a vida seguiu adiante. Claro, neste processo todo, muitas dores, né? Muita cura, muita cura. Eu não fui para a medicina germânica curada, né? Atravessando as minhas camadas. Eu ainda tinha um luto para viver que eu tinha negado. Eu precisei me render a isso, eu precisava olhar para isso. E eu só consegui, o caminho, na verdade, que se apresentou e eu consegui entrar foi com a germânica. Na naturopatia, na minha época, eram 60 terapias integrativas para poder se formar. Então, reiki, hidroterapia, né? Tudo que você imaginar, né? Imagina 60. Mas aquilo não me pegava. E não é porque eu não sou do sutil, é porque aquilo, eu sou muito de dados, não respondia o que eu precisava. E hoje eu entendo que porque não era o meu caminho. Esse era o caminho. A germânica era o caminho.
início da solução interna, Sheila, a vida se apresenta assim para mim. Então, são mais de 800 pacientes que sentam na minha frente, que conversam e por um pouquinho tempo de espaço a gente consegue entender que a vida veio com esse convite para curar. E a partir dali a pessoa segue adiante. Uau. Eu não tenho nenhuma dor para falar desse processo, mas eu tenho, com a graça de Deus mesmo, sabe? Muitas conquistas. Crianças que evoluem, nunca cobrei de criança. Fernanda, você é contra? Não. Cada um tem um processo. Eu nunca cobrei de uma criança porque entendo o que criança faz para salvar os pais. Então, esse processo de uma patologia de uma criança corrige o comportamento dos pais. Então, eu sempre atendi os pais. Mas, Fer, e a criança? A criança segue livre depois que os pais corrigem. Nossa. Então, Fer está dizendo que a culpa dos pais, eu estou dizendo que a solução está com os pais. Eu não estou dizendo que na minha casa a gente tem a palavra culpa como um souvenir que a gente pode comprar ou não para pôr em casa. Sim. Nós entendemos como responsabilidade de solução. Então, o pai e a mãe que está disponível para salvar a vida do filho precisa corrigir antes quem é. Isso é de uma profundidade, né? Eu atendi certa vez uma criança com TOD. Limpei todo o meu consultório. TOD? Transtorno de oposição. E aí, essa mãe veio e me conta uma história intensa, né? De 4 gestações, ela abortou 2. E uma das gestações, ela aborta batendo na barriga até que essa criança vá a óbito. Depois nasce essa criança com TOD. Olha só, que coisa mais maravilhosa, que bênção é essa? Porque quando ela engravida dessa criança, ela determina que ela vai estudar direito e que ela vai servir na vara da família. Mas a criança desenvolve o TOD. Porque ainda precisava corrigir isso nessa mãe. Como você explica tudo isso, mãe? Como você se libera disso tudo, mãe? Como você vai olhar para isso tudo como um caminho para a sua própria solução? Porque havia uma culpa. Havia um juízo de que aquilo ali era ruim. Mas se ela não tivesse feito esses 4 processos, e quem está em casa talvez não entenda, se ela não tivesse feito esses processos, ela não ia procurar a vara da família para cuidar de outras pessoas. A ferida é cura. Nossa, e olhando assim, a vida fica muito mais leve, né? Sim. Porque a culpa é onde você paralisa a tua vida, você... Nossa, a culpa, eu imagino que é uma das piores coisas que um ser humano pode sentir. Porque junto com ela vem tudo, vem vergonha, vem todo quanto é sentimento ruim vem junto com a culpa, né? Sabe onde nós não sentimos culpa? Quando um bebê nasce, até aquele momento que tira o bebê da barriguinha da mamãe e vai fazer ele chorar, olhar o apigar, ali não existe nada, porque ali não existe projeção. É ali que eu trabalho. É ali, na essência desse indivíduo, onde ninguém espera nada dele, que ele pode ser o que ele é, porque ele está chegando. A partir do momento que todo mundo coloca a projeção, né? Ah, mas chegou no apigar tal, né? O pezinho é desse tamanho, nós falamos há pouco, né? Do teste do pezinho, né? Pezinho. Já nasce com diagnóstico de várias coisas, pronto, né? A partir dali está respondendo o que o mundo espera. E por que nós não entendemos que esse indivíduo, nesse espaço de tempo, tem tanta coisa para nos entregar que nós não aproveitamos? Nossa, mas pera, deixa eu entender essa parte agora, né? É nesse processo, então, do nascimento. Isso? Uhum. Então, quem hoje procura, apesar de que hoje quem procura é já quem já diagnosticou que tá com alguma dor, com alguma coisa assim, que daí te procura e você chega nesse momento lá desse nascimento dessa pessoa. Lá na pré-fecundação, até esse momento. Então, nossa, faz uma viagem no tempo, né? Sim, e cura. Porque, veja, eu não trabalho com motivacional. Eu não trabalho na camada. Eu trabalho além da superfície. E aí dentro, fora de tudo que esperam de você, existem alguns movimentos que você faz. Aquilo que você acredita que você tem que fazer, aquilo que esperam que você faça, aquilo que você gostaria de fazer. Mas o 4º movimento, que é quem você é, você não olha. Eu olho para esse lugar. É exatamente esse lugar. O que é que tem aí dentro que por muitas vezes você negligenciou? E é isso que serve no sistema. Quando você olha para a Germânica, existe um lugar que você ocupa. Por isso você nasce destra, por isso você nasce canhota. Existem tantas coisas e tantas camadas para a gente olhar que a gente nega, que é ali que eu vou buscar você. Nossa, você falou até um que fez sentido, o por isso.
É quase que você vai em busca do por isso. É por isso que eu... é por isso que eu reajo assim. Exato. É por isso daquele meu sentimento. Exatamente. E o por isso é a sua programante. Nossa. Você vai em busca da sua real identidade. É a sua singularidade. A sua singularidade. Existe uma única pessoa como você. Esse padrão que todo mundo está seguindo, né? Eu até brinco muito sobre isso. A inteligência artificial está assustadora, mas você já está tanto tempo assim. Já faz tanto tempo que você está na inteligência artificial. Agora alguém mostrou um espelho e você fala, caramba, nossa, que susto de quê? Você há muito tempo está se comportando como... Mas, Fernanda, você está dizendo para a gente fazer uma rebelião. Eu estou dizendo que o que você é o suficiente. Uau. E se você usasse isso... Ao seu favor e na sua vida. E com os seus, né? Pensa na transparência que seria, né? Pensa nessa clareza que o mundo fica. Quando o que você é o suficiente. Mas, eu tenho um problema. Qual o problema? Dói seu dedo? Dói seu dedo mínimo? Então nós vamos passar um bisturi aqui, tira ele. Amanhã a gente começa a trabalhar com todos os outros, tira o outro, e daqui a pouco você é um fragmento. Então, Frankenstein, que vende muito, é você uma retaliação, costurando pedaços, fragmentos seus que sobraram, tentando se encaixar no mundo, mas lá dentro, aquilo que realmente é necessário e essencial, ainda não pode manifestar. Nossa. Eu trabalho com executivos, presidentes. Homem e mulher, não tem mulheres vêm com um fragmento que é absurdo. Isso que eu ia te perguntar, porque deve existir uma diferença gigantesca Muito. das Os homens dores, pela né? paternidade. E aí eu vou abrir um convite bem interessante aqui. Nós, equivocadamente, dizemos que a vida começa no ventre da mãe. E como seria se não tivéssemos o espermatozoide para fecundar? Ixi. Então o início da vida já é negligenciado. A mãe gera o corpo. O início da vida é do sim. E que não depende da mulher e do homem. Mas depende desse encontro, desse espermatozoide com esse óvulo. Que não é sobre o nosso controle. Se fosse assim, todas as mulheres que querem engravidar, engravidariam. E todas as que não querem, não teriam bebês. A vida não depende da gente. Então nós negligenciamos o início dela. E quando nós absorvemos isso, fica mais leve. Aí sim nós entendemos que o nosso lugar de mulher é o de cuidar e de prover o corpo. Mas não é o início. O início vem do teu sim, que não depende de você. É um convite. Para pensar, né? Fica ali é profundo, né? Muitas líderes, então as líderes me procuram. Vamos lá. Estou com conflito com as minhas lideradas e você já deu sim para a sua vida? E quando o sim não chega em você, não vai chegar em mais ninguém. E esse sim da vida seria o quê? Esse lugar de permissão. Minha mãe é como é, diferente daquela mulher. Eu aceitar a vida como... Aceitar? Seria o aceitar? Não resistir. Não. Porque aceitar é difícil, né? Sim. Aceitar parece um mundo romântico. Nossa, é verdade. Ó, muda tudo. Uma palavra muda tudo, né? Porque aceitar realmente é difícil. Depende de você. Isso mesmo. Aí você tem que pôr energia. Olha essa, pega outra chave aqui. Uau, incrível, né? E aí sai do lugar você não tem que fazer força. Nós não precisamos fazer. Só não resistir. Força. Pronto. O que é necessário e essencial? Olha para aquilo. O necessário e essencial. Porque aquilo, o restante, não vai mudar. E essas tanto o homem quanto a mulher, quando eles chegam até você, é porque já tá no ápice, assim? Algo já foi para onde não era para ir? Muitos procuram quando já foram em muitas ferramentas. E eu costumo dizer que técnica não alcança a alma. Você trabalha na técnica, na superfície não é o suficiente, o seu corpo precisa de mais. O seu cérebro é binário, ele vai trabalhar com possibilidade de sim e não. A partir daquele momento que o sim e o não já não é mais suficiente, ele vai procurar uma outra imagem para se relacionar. E aí eu vou buscar isso com você, até que você entenda. Tudo é uma questão de sobrevivência. Eu falei que agora que eu dei uma olhada aqui, ó, eu nem fui para a segunda parte, que eu fiz anotei várias perguntas aqui para ela, porque ele não, como você até disse, né, ele não é raso, ele é águas profundas.
né? Até quem está nos ouvindo tem que abrir a sua mente Sim. para poder entender que não é nada místico. Até quando às vezes alguém, ciência do eu, pensa que é algo, sei lá, algo místico e não tem nada a ver. Eu É no trabalho profundo é na alma, é é uma na cura alma. da alma. É na alma. É na alma. Eu trabalho exatamente com a neurociência, eu trabalho com a medicina germânica. São dados, números, eu procuro estudos de forma empírica, que, né, a gente precisa, né? E dessa forma mais textual que nós olhamos para o dia a dia. Mas nada do que eu uso para tratar pacientes é motivacional. Justamente porque eu entendo que existem fases da motivação e você vai mudar em algum momento. Talvez não seja mais necessário, e aí você vai dizer que aquilo era um problema. A gente nasce, Sheila, como criança, certo? Bebezinhos, dependentes de alguém. Você nasce dependendo que alguém vista você, te deu alimento, você não sabe de nada. Quando você começa a entender um pouquinho mais, você vai para uma fase de adolescente, que aí você acha que você é independente, você não precisa de mais ninguém. Já viram isso? Todo mundo já viu isso. Independente, o adolescente ele salva o mundo. Não precisa de mais ninguém. E isso funciona exatamente nos processos terapêuticos. Quando ele acredita que ele é independente, ele muda, porque ele não quer mais nada. E aí ele, de repente, pensa, poxa, a vida não foi bem assim. Ele vai para o lugar de adulto. E no adulto tem troca das relações. Eu dou, você pega, se você quiser, e você me entrega o que você quer. Existe, né, esse intercâmbio de informações. E aí sim eu ocupo um lugar de força. No entanto, no primeiro momento que essa sua motivação deixar de ser preenchida, você vai para onde de novo? Para o lugar de criança. E fica triangulando nisso. Nossa, isso ela já está na fase adulta da vida dela. Mas volta para a criança. Por isso que a gente vê tanto adulto disfuncional. Disfuncional. E aí eu procuro alguém para quem? Né? Me ajuda, me alimenta, me educa. Agora é um novo caminho. Olha, o que nós estamos vendo nas redes é um novo caminho. Aí quando eu absorvo o suficiente daquilo, eu sou o quê? Adolescente de novo. Não preciso mais de você, já tenho a minha salvação, blá, 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 blá. Outro blá. ciclo. E aí eu entendo, mais um ciclo. E onde é que cura isso? Quando eu me rendo a quem eu sou. Então, mesmo que alguém tenha me alimentado, eu tenho o suficiente. Mesmo que eu queira salvar o mundo, eu só entrego o suficiente. Mesmo que a gente tenha uma troca de relações, apenas o suficiente. A cura está nesse lugar. Eu sou o suficiente e me rendo a isso. Seria um processo... E isso é, né, step by step. Seria um processo... Caramba, hein? Nossa, Então, nossa. Suas feridas servem. Então, na ciência do eu, a gente sai como? Com um mapa de singularidade. Qual é a sua ferida emocional? A máscara que você usa? A máscara é legal, porque a máscara é uma proteção, né? Mecanismo de Não, defesa. e a máscara é totalmente... eu coloco no mundo e só eu sei quem realmente eu sou. E ela sabe que ela tá usando uma máscara? A pessoa nem sabe que está usando Não uma sabe, máscara. né? Não, mas ela também faz parte de um processo psicossocial. A máscara é utilizada para proteger a bio, ou seja, o self. Aquilo que de fato é seu e que talvez o mundo não consiga receber. Você usa uma máscara, uma questão de todo mundo precisa sobreviver aqui. Faz parte do psicossocial. Feira, não quero mais usar máscaras, esse aqui é o mundo. Você precisa proteger suas feridas de alguma forma para que seu self possa se manifestar. Está tudo bem com quem você é. De novo, não entre em resistência a quem você é. Mas existem movimentos de máscara, e a palavra é biológica. O que é que a gente está chamando de máscara aqui, né? Então, a máscara de mecanismo de defesa é o que você utiliza, uma ferramenta que você utiliza para proteger, então, a sua rejeição, o seu abandono, e você utiliza ela de uma forma que pode ser positiva, desde que você treine, de que você entenda isso. Minha ferida que me guia é a injustiça. Claro, olha todos os movimentos. É a injustiça, ou seja, uma máscara de rigidez. Eu sou um tipo de pessoa que precisa de dados para confiar. E se eu preciso de dados para confiar, qual tipo de trabalho que eu vou ter? Aquilo que sirva com verdade. Mas se eu entro na resistência da injustiça e acredito que eu sou vítima, eu posso usar isso de uma forma completamente equivocada. É como se tivesse o bem e o mal. Você tem dois caminhos. É como se tivesse a polaridade. É como se tivesse... Não... Tem, né? Tem, porque você tem uma coisa que você tem controle dos seus atos, né? E é visível, assim, quando tem algum caso, assim, claro que a gente não vai citar nomes, nada. Até você já trouxe ali do câncer, porque, olha, é forte, né? Imagina a cura de um câncer através das emoções. Já teve... Aqui no podcast, a gente recebe bastante mulheres que é exatamente isso. Ela vive no piloto automático e ela consegue tudo nesse piloto automático. Ela consegue sucesso financeiro, ela consegue tudo que ela quis.
E chega um determinado ponto da vida, geralmente ali na fase dos seus 30 e alguma coisa, onde ela tem... Hoje fala-se muito no burnout, né? Então, usa-se muito isso. Então, ela chega ali, quando ela dá esse momento, opa, tô consciente da vida, ela realmente teve o que ela quis, mas ela perdeu um casamento. O filho dela tá adolescente, ela não lembra de como foi a maternidade, ela abriu mão disso. E nesse momento ela se sente totalmente perdida. E muitas, né, até elas vêm contar a história de superação delas, elas se encontram nesse momento, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? E é esse estado de consciência. E agora você trazendo isso, para mim é exatamente isso. É trazer consciência de quem você realmente é. Por isso a força tá na consciência. Não render-se. Pronto. E render-se. É que assim, quando a gente ouve, né? Se renda. É fácil, né? Mas o se render, porque a gente é muito resistente a tudo, né? Sim, a gente quer entender. Você quer se render, mas você... Até uma pergunta aqui que eu coloquei aqui, que era qual que é a diferença entre se conhecer e se integrar? Eu me conheço. E posso não permitir, posso não aceitar. Entra aqui. Eu sei que eu tenho uma ferida de rejeição. Eu vou 20 adjetivos de rejeição. E eu vou começar a eliminar todas elas. Mas e se eu digo sim? Faz parte de quem eu sou. Não é o suficiente. Não é só isso que eu sou. Porque além desta ferida, além destes comportamentos, eu também tenho isso. E aí eu vou para um espaço de integrar. E aí eu saio dessa resistência. Eu quero me conhecer. Para controlar, vou gastar tempo, energia da minha vida para isso. Muito tempo. Mas se eu integro, falo, é isso, eu acabei de contar, né? A minha ferida da injustiça, é isso mesmo, é isso mesmo. Quer ver? Outro dia eu estava no shopping e vi uma mãe batendo numa criança no banheiro. A ferida foi rápida. Como se você ativasse ela. É um gatilho. Engatilha. E aí o que eu faço? Opa, essa ferida é minha. Essa ferida é minha. Nossa, autoconhecimento. Tá tudo bem. Também faz parte. Faz parte de eu entender. Nossa, e como que essa mulher, ela que está nos ouvindo, pode... Até você citou ali algumas das feridas, né? É injustiça. Rejeição, abandono, traição e humilhação. São 5. São 5? São 5. Nossa, achei que tinha mais. Fer, mas eu... Justamente. Lembra de um corpo, 3 traumas? Por isso você acredita que existem mais. Que elas não são suas. Mas na base biológica são essas movimentações que o corpo... E todas nós temos, de todas alguma forma, temos. Você vai usar 2 energias de pulsão de vida como média de padrão. Por que você acredita que tem mais? Porque não são suas. Um corpo, 3 traumas. Caramba. Volta depois lá, né? Volta, anota, me chama, gente, eu tô super disponível. Mas nenhuma ferida emocional vem para paralisar você. E isso é incrível, né? Isso é incrível. Paralisa a expectativa de não tê-las. Gente, por favor, quem foi que nunca sentiu uma rejeição, uma humilhação? Uma traição, né? Traição. A criança tá aqui, traz o desenho para a mamãe. E espera que a mamãe diga, nossa, que lindo. E a mamãe tá conversando com não sei quem. A mãe fala o quê? Põe isso para lá, pronto. Nossa, e agora você, né, trazendo essa, né, que você deu esse exemplo, então você imagine no futuro, porque até então lá há, sei lá, 15 anos atrás, isso aqui, eu lembro que eu fui até ter acesso à internet, eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, então, olha, demorei, né? E, então, você imagine agora, com as mães, né, as mulheres, a gente tá com o celular, trabalha com o celular, tá tudo aqui. E daí, justamente, vem essa criança, mamãe, ou então você dá o celular para você até fugir de uma certa responsabilidade, né? E hoje quem tá educando, não que é uma regra, né? Não que é todo mundo, mas uma boa parte, infelizmente, da população acaba, não, ele tá chorando, dá o celular. Antes era chupeta, né? Agora é o celular. E a gente ainda vai entender muito dessas questões. Mas esse gatilho dessa ferida, quando recebe esse celular, ele está alimentado. E aí ele, de novo, vai adiante. Por isso a importância de entender, opa, dei o celular agora e vou conversar com meu filho depois. Filho, a mamãe precisou desse... A verdade, a criança, ela só é criança. Não significa que ela não entende o que você está dizendo, não da mesma maneira, né? Que ela não tem o mesmo cognitivo que você. Mas a verdade sempre vai ser o suficiente. A mamãe precisou de um tempo. O que é que nós podemos fazer juntos?
agora que a mamãe está aqui para você. Mas, Fê, eu nunca tenho tempo. Organize novamente as suas prioridades. Existe uma programante em você que acredita que não pode ser o suficiente para outra pessoa, que tem que cuidar dessas necessidades antes, porque lhe faltou. Então, organiza a sua ferida, entende a sua máscara. Existe uma coisa chamada IFS, que são partes do cérebro que entram em ação. É bem fácil. IFS. É, muito fácil isso. Então, ou você entra como um gerente, que a gente chama, que é o quê? Aquele que quer apagar, né? Resolve de qualquer forma, rapidamente. O bombeiro que apaga o fogo, que só vem quando... Né? E a criança que faz birra. São seus comportamentos. O piloto automático, que apaga o fogo e você fazendo birra. São seus comportamentos no dia a dia. É verdade. Então, nesse momento, você está atuando com um deles. Vai lá e conversa com a sua criança, com o seu filho. Fala, mamãe, naquele momento só estava fazendo isso. Porque eu comecei a me entender. Agora eu quero cuidar de você aqui. É 20 minutos? 20 minutos é o suficiente para que essa criança tenha os trilhos neurais dela preenchidos e ela se sinta... Nossa. É pouco. Quanto problema você pode evitar, né? Isso. Até, eu não coloquei aqui, mas eu lembro que na nossa mensagem você citou comunicação não violenta. Sim, sim. Né? Eu li o livro Comunicação Não Violenta. Márcio. E assim, deixo até a dica para vocês. A nossa comunicação entre casal em casa mudou 100%. Uau. E o que você traz ali da comunicação? Traz na terapia? No dia a dia, né? Você entender, observar, identificar o que está acontecendo, fazer o seu pedido é necessário. Então, por exemplo, o que essa criança precisava de atenção, o que essa mãe precisava? Também resolver uma questão dela. Então, dizer para essa criança, né? Olha, a mamãe quer muito te ouvir. Neste momento eu não posso. Eu preciso, tem uma questão aqui, ó. Eu preciso resolver isso aqui. Tudo bem para você de falarmos depois? Fiz meu pedido. A criança, a partir daquele momento, ela não entende que ela não é importante. Ela sabe que ela é importante, tanto que a mãe diz, tudo bem para você? Opa, essa criança tem um lugar. Nas relações, no dia a dia, nos negócios, nos contratos, muitos contratos ficam para trás ou são, enfim, feitos de formas equivocadas porque a necessidade ela não foi atendida. Qual necessidade? Primeiro você tem uma negação do seu contrato, vai dar tudo certo. E depois você começa, não é assim? Vai dar tudo certo, é um processo de negação. Depois você tem esse processo de identificar. Ih, caramba, eu não falei aquilo. Então, respeita esse tempo, senta de novo com essa pessoa do contrato e diz, olha, não tenho nada pessoal, eu tenho essas necessidades, são minhas necessidades aqui. Identifiquei isso, posso te fazer um pedido? Porque da outra parte tem o quê? A possibilidade de sim e não. Mas sai desse hemisfério do abstrato e vai para uma conversa. Ela é saudável, desde que ela... O que é a comunicação não violenta? Eu me violento por não dizer para você. E vou acabar te violentando depois, porque eu estou lidando com as minhas projeções. Perfeito. E a partir do momento que nós identificamos juntas quais são as necessidades aqui, posso te ouvir, tenho uma escuta ativa sobre o que você está precisando, nós vamos encontrar uma solução. É simples. Só não é simples porque nós não colocamos energia, disponibilidade para isso. Mas vamos lá. Você levanta às 6 horas da manhã, vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, colocou um monte de energia para um monte de questões que não vão resolver, de fato, a sua vida. Muitas delas não vão. Você está, na verdade, usando seu bombeiro ali, apagando incêndio o tempo todo. Você não parou por um momento, não foi entender qual é a ferida que impulsiona você. Que máscara você está usando? Qual parte do seu cérebro você está agindo? A questão da lateralidade, se você é um tipo de pessoa que precisa ir para a vida ou se você protege o ninho, isso faz diferença no seu dia a dia. Se isso está sendo atendido ou não. Comunicação não violenta. De que forma eu desenvolvi os meus vieses? Puxa, isso aqui é programado para mim, deixa eu entender. Porque o meu perfil psicológico é esse? Resolve, sei lá, quanto do seu dia. Nossa, você ganha relacionamentos, né? Vida. 70% do que você tem gastando na sua vida. Quantos negócios, casamento, relacionamento com os filhos, Sim, você consegue resgatar através da comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, ainda mais comunicação não violenta, porque a gente é violento nas nossas palavras, né? E o meu primeiro gatilho foi saber o poder das minhas palavras. Começou ali. E ao invés de eu ganhar aquilo que eu estava pedindo, vinha outro tipo de... Não era o que eu queria. Aí veio o livro, e daí através desse livro que eu descobri que eu tinha que colocar as minhas vontades também. Sim. Olha, eu gostaria. Que legal. Né? Então, ele mudou bastante. E com os filhos, geralmente as mães acabam tratando como criança. Ah, é uma criança, sai pra lá, depois eu falo. E não trata como deveria. Está criança, vai crescer, né? Vou te contar por que funciona
E por que quando você fazia um pedido, acabava vindo uma outra demanda ao invés do pedido atendido, né? As feridas emocionais, elas se alimentam. Então, por exemplo, um marido que tenha uma ferida de rejeição, uma esposa com uma ferida de abandono, Ixi, perfeito, casal perfeito. É bomba. um casal perfeito, sabe por quê? A ferida do abandono, ela é dependente. Então, o da rejeição precisa que alguém dependa, porque ele não quer se sentir rejeitado. Ah, você disse que combina, então. Se alimenta. Então, é trágico. Ah, tá. Precisam Bomba, se conhecer. sim. Precisam se conhecer, porque é isso que vai acontecer. A ferida da rejeição é o perfil do escapista. Por quê, né? A pessoa, o que acontece aqui com aquele que é abandonado? Esse aqui sai o tempo todo, porque ele é escapista. Ele vai embora. Aconteceu alguma coisa fora do conflito dele, ele vai embora. Antes eu rejeito você do que você me rejeita. E aí o que acontece, amor? A pessoa que tem a ferida do abandono vai ser o quê? Abandonada o tempo todo pela pessoa da rejeição. A pessoa da rejeição vai ser o quê? O tempo. Na verdade, quando eu entendo que as minhas feridas é que estão falando, a comunicação não violenta ela pode ser aplicada. Porque são as minhas feridas que estão falando, ou seja, a minha necessidade que não foi comunicada. Uau. Você só não sabia que era isso que você estava fazendo. Você estava atendendo a sua ferida emocional. Agora, igual uma criança. Depois que eu li esse livro, eu falei, gente, como eu comunico igual uma criança? Sabe que criança tem isso, né? Sim, eu quero agora, do meu jeito. Do meu jeito. E se você não me der, eu bato o pé. Né? Isso mesmo. Faz birra, faz bico, cruza o braço. Como ser adulto nas relações. Esse livro também é bem interessante. Faz birra. No meu consultório tinha um banquinho de criança. Aí quando eu começava muito, eu falava, senta ali só um pouquinho agora pra gente ver o que vai acontecer no seu corpo. É porque o seu corpo vai fofocar, o corpo é fofoqueiro. Quando o corpo começa a fofocar, a gente vai atuar em cima desta informação da criança. Você vai pro espaço da criança, não rejeita, integra, e a gente vai atuar em cima. Porque, de fato, criança faz birra, mas ela tá onde? Mais perto da tua essência. Ela tá protegendo você. Nossa. Ai, não faça birra. Trabalhe com a sua criança interior, né? Assim que a gente é bem diferente. Muito bem, o que eu vou trabalhar com a minha criança interior? O quê? Isso eu não entendo ainda, né? Então, me dá esse caminho também, para que eu possa entender como é que eu vou cuidar dessa criança. Conhecer essa criança, né? Até porque os traumas, além de já ter nascido, tem esse período até 7 anos, né? 7 anos de idade, com perfis diferentes, né? Do pai ou da mãe. Nós temos 4 movimentos de vida. Uma delas, na germânica, a gente entende. Nós nos fundimos a um dos nossos pais. Então, você está lá no ventre, você vai se fundir a um deles. Você está entendendo? Ou, já nesse movimento de que eu me fundi, eu vou fazer o quê com o outro? Rejeitar. Olha. Claro, se eu estou dentro do ventre e minha mãe não queria estar grávida, eu me fundi com quem? Com meu pai e rejeitei minha mãe. Nossa. Se eu me fundi a um, rejeitei o outro, eu vou me identificar com quem? Com uma terceira pessoa do meu sistema. Quem que faz a minha mãe se sentir assim? A minha avó, meu avô, meu tio, não sei quem, nananã, porque é por essa sensação que eu tenho que eu preciso me identificar para que a gente dê certo depois. Então, vai repetindo o padrão do tio, da tia. Nossa, e é o inconsciente do inconsciente, e aí né? nós fazemos um movimento de quê? De interrupção da emoção. Um vínculo quebrado. Porque eu me fundi a um, rejeitei o outro, me identifiquei o outro, quebrei o vínculo com você. E aí eu vou para a vida tentando curar todo esse movimento inconsciente. Caramba! Eu falei para vocês que era coisa boa, hein? E até eu separei aqui um bloco para nós falarmos sobre dinheiro, merecimento e comportamento, né? Porque eu acredito que dinheiro é energia, né? Dinheiro é o quanto eu ajudo as pessoas, enfim. Mas se eu tô machucada, como que eu lido com o dinheiro e isso tem a ver com o dinheiro? Eu trabalho de formas bem interessantes, né? Tenho uma pós-graduação na psicologia financeira que entende, então, do comportamento com o dinheiro, mas não tinha como falar sobre o comportamento do dinheiro sem falar do comportamento biológico, porque todo comportamento é biológico. Vem lá, né? Então, vamos lá. Sim, o dinheiro serve. O dinheiro vem para servir. Dinheiro não tem significado. Nós colocamos isso como dinheiro, mas ele era planta, ele era comida, ele era qualquer coisa. Dinheiro serve. Tudo que serve a vida é dinheiro. Quando eu interrompo o fluxo da vida, quando eu estou contra a vida, automaticamente não serve mais, ou seja, não é necessário. No entanto, existem programantes do seu corpo
que lidam com isso. Lembra? Um corpo, 3 traumas? Então, se uma gestação, ela passa por uma escassez, e eu não estou falando só de dinheiro, escassez emocional, né? Escassez, então, talvez de um recurso ali de conversa, pode ser do dinheiro, pode ser do alimento. O que acontece com esse corpo? Ele tem uma programante de falta. Tá lá, é biológico. Escassez. Falta. Se esse corpo, por alguma razão, teve inundação, ou seja, essa mãe sofria muitas acusações, ou a família, por exemplo, quer ver? O pessoal que sofreu as inundações aí, tinha gente gestante lá. Tem uma inundação ali naquele corpo. Vai ter o quê? Um problema de liquidez. Está programado no corpo. Mas a gente quer trabalhar o motivacional. Não, está programado nesse corpo. Preciso desprogramar essa relação aqui. Preciso entender como ela funciona. E colocar neste movimento a vida. Peraí, se você tem um movimento de liquidez, sabe as mulheres que incham muito? Que tem problema? Ela tem um problema de retenção, certo? Ela tem um problema financeiro. Porque ela tem um programante no corpo dela de liquidez. Nossa. Ainda que ela vá testar todas as questões motivacionais, ela vai precisar ficar alimentando naquele triângulo sempre uma troca. Dependente de alguém ensina para que ela vá. Porque isso está no corpo dela instalado. O dinheiro serve à vida. Se a vida não está sendo sentida, ele para. Não há dinheiro. É como se você interrompesse o fluxo. Na verdade, você está sobrevivendo. Esse corpo não precisa mais disso. O dinheiro serve à vida. É o suficiente para essa vida. Ele não precisa de mais. Não vem para matar. O problema financeiro não vem para ninguém sofrer. Só que se você não entende essa questão, e a gente não entende isso que eu estou dizendo aqui. E daí, ali entra até uma falência, entra diversas coisas, né? Uma queda muito grande financeira. Escassez pura. Até eu ficar gestante, eu era uma mulher de 37 anos que pesava 50 quilos. Eu mal comia. Eu mal comia, porque, né? Programado. Minha mãe e meu pai tiveram uma queda muito grande. E a minha avó, quando minha mãe está grávida, tem uma falência muito forte emocional. Então, há pouco ali a se oferecer. E eu achava que eu comia pouco. A gente está falando que é para comer bastante, não estou falando para você entender. Eu achava que eu comia pouco porque eu precisava ser magrinha, porque isso e aquilo, na verdade, estava programado para mim que era pouco. Lembra que eu falei que eu vendia milhões? O que aconteceu? Quebrei, porque eu não precisava daquilo. Nossa. Era pouco. Eu precisava de pouco. Até eu passar pelo meu processo. O meu corpo precisava de pouco. É assim. Está programado. Feira, você está dizendo que não adianta eu fazer curso de riqueza. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, procure técnicas. Mas elas não vão te alcançar se você não entender a tua programante. Ela não alcança a sua alma. Né, eu sou cristã e eu sei que nenhum de nós nasceu para sofrimento, né? Conheço você desde antes do ventre de sua mãe. Tá tudo certinho ali. Não tem nada errado com você. A única questão é você não entender que a vida está a serviço da vida, não a seu serviço. Nossa. A nossa vaidade é que ela é nociva. O ego, né? Eu. A gente acaba criando um Deus, né? Próprio. Deus próprio. Eu sou Deus da minha vida. Né? E aí é uma série de questões. Né? Nossa. É bonito demais. É bonito. Demais. É claro que quando nós estamos passando, e até você que está nos ouvindo está passando por uma situação difícil, tudo isso fica embaraçoso de você entender. Sim. Ah, não, comigo não é. Ou tem aquela, não, comigo não. Primeiro movimento, se você está passando por uma situação embaraçosa, separe você da situação. Porque o conflito está justamente aqui, ó. Você acreditar que é a mesma coisa. Isso também é, mas não é você. Então, você tem uma situação difícil, você está passando por uma situação financeira. Eu passei por uma falência forte. Né? Eu não tinha realmente... precisava organizar todas essas vendas para darem certo. Se eu entrasse no movimento de que eu era dívida, por exemplo, eu perdia quem eu era. Você não é a dívida. Você não é o conflito financeiro. Você é um fator de solução para isso tudo. Então, olha para a questão e observe qual é o seu lugar ali. Você é vítima daquilo? Você quer salvar aquilo? Né? Você é uma perseguidora, porque tem gente que persegue a dívida. Nossa, esse do perseguidor eu até anotei aqui, porque a gente começou lá nós falamos da mãe, né? Que existem os que ficam perseguindo a mãe. Eu não tinha ouvido perseguidora.
Eu já tive de salvadora, vítima, mas a perseguidora. E quantas de nós, muitas vezes, ficamos perseguindo em diversas áreas da vida, né? Diversas áreas. E nem percebe. E aí, Manipuladora, perseguidora. e aí, quando você tem um lugar para cumprir de perseguidora, você consegue caminhar em outro lugar? É que quando você tá perseguindo algo, é só você imaginar, né? Tô perseguindo. Você tem um alvo, você persegue aquilo aqui, ó. Você só vê aquilo. Pronto. É exatamente isso. Quando vê, passou a vida inteira. E também acontece de, às vezes, essa mulher, ela olha pra trás e fala, nossa, quanta vida perdida. Porque às vezes a consciência, ela demora pra vir um pouco, né? Sim. E ela já tem, né, uma certa idade e ela acha que é muito tarde pra ela. Pronto. Não. Né? Tudo que se apresenta serve. Aquilo que não é sentido, né, que você não é dito, que você não diz, ele é sentido de alguma forma. Então, se você, por um tempo, 40 anos da sua vida, foi a perseguidora da sua mãe, tudo que se apresenta serve. Existe um movimento que eu chamo que nós estamos aqui, mas o todo, o mundo, ele está aqui em cima. Quando você vem para cá, ele vem te puxa porque você tem que ficar aqui, sabe? Então, assim, se por 40 anos você precisava cumprir um papel de perseguidora, vai fazer agora diferença você questionar esse papel? Porque o abandonar o papel é uma escolha. Só que quando você tem uma dependência dessa emoção, você não consegue. Sim, fui perseguidora da minha mãe por 40 anos da minha vida. Eu perdi 40 anos, não, eu cumpri um papel de perseguidora da minha mãe por 40 anos da minha vida. Trocou a fala. Pronto. E agora qual é o papel que eu posso ocupar? Porque se eu não vou de perseguidora, eu vou para onde? Para vítima? Meu Deus, eu persegui a minha mãe por 40 anos, perdi tanto tempo da minha vida a fazer. Pronto. Aí, ela entra em outro lugar. Triangulou. Só vai triangular. Meu Deus do céu. Olhar com olhares de observador, sempre. Nossa, então assim, nós somos um estudo infinito, né? Que delícia, por isso a ciência do eu. Então, por isso, não, tantas pessoas cuidam da vida do outro, né? Sendo que a nossa é tão complexa. E uma vida parece que é pouco até pra... Porque a gente nunca se conhece. Não. Acaba que você nunca se conhece. Até tem, não sei qual pensador que quanto mais eu sei que nada sei. Nada sei, Descartes. É isso aí mesmo. Né? É exatamente isso. Você não sabe nada. Não sabe de nada. Que bom. E que bom. Que bom. Porque a vida fica linda. A arrogância de acreditar que já sabe te paralisa para buscar mais. Eu já sei o suficiente sobre mim. Puxa vida, e agora você vai fazer o que com isso? Até porque nós somos vivos. Hoje já não sou mais o que eu era ontem. Vivos. Enquanto está vivo, há mudança, há movimento. Tudo que está vivo morre. O seu movimento, a sua escolha, a sua ação, né? Tudo morre, nasce de novo. Morre, nasce de novo. Semana passada tive uma situação de paciente, já virou uma grande amiga, ele caiu do telhado 10 metros. E saiu com o dedo mínimo quebrado e o ombro. Tamanha 10 metros, só isso. Tamanha é a questão de que tudo serve, né? Tudo serve. É necessário morrer em vida para nascer de novo. Foi o que ele fez. Está dizendo o quê? Não estou fazendo apologia absolutamente nada. Estou dizendo que no meu lugar de pequena eu consigo reconhecer que a vida se fez novamente para essa pessoa. E que só ele sabe, entre ele e Deus, o que acontece nesse processo de cura desse corpo. Porque vai ficar parado por um tempo, vai precisar se redimir, reconstruir a estrutura biológica de uma pessoa, estrutura, os ossos, vem do pai, vem do embrião. Não vem da mãe. A mãe vem aqui a carninha, os órgãos, mas a estrutura, o embrião é do pai. O que é que ele precisa corrigir ali? Isso é dele, tão dele, que ninguém tem nada com isso. Uau. Mas comunica. Então ele vai lá, passa por um processo cirúrgico e se organiza novamente. Isso é muito gostoso da gente olhar, né? Eu falo, as pessoas que vão para academia, eu conheço vários executivos, as mulheres precisam cuidar, por isso a questão de se reconhecer. A mulher vai para academia, treina, ela precisa fazer o quê? Estrutura, porque ela está com uma dificuldade aonde? Com o pai. E ela precisa fortalecer para dar conta do que ela vai enfrentar. Porque ela está com problema. Muitas, né? A gente está vendo aí. Gente, coloca muito amor nas minhas palavras. Tudo isso é com muito carinho que eu digo. Conheça a sua razão. Você não está indo treinar a perna simplesmente porque você quer ficar com o pernão. Qual é a razão disso? Ou você não deixa de ir para a academia porque você é uma pessoa que tem preguiça. Qual é a razão disso? O que é que tem aí dentro? O que é que está acontecendo com você?
Já não tem um monte de chicote na rua? Deixa eles baterem. Vai conhecer o que acontece dentro do seu corpo. Porque o corpo é fofoqueiro. Se ele não quer fazer alguma coisa hoje, tem uma razão. Muito bom. O corpo é O fofoqueiro. corpo é E é fofoqueiro. fofoqueiro. Desde uma dor de cabeça, desde o tombo lá. Imagina, 10 metros. E sair ileso, porque quebrar isso aqui, para que 10 metros para mim é sair ileso. Vou contar mais uma, né? Eu sempre elucido para as pessoas entenderem bem. Olha só. Meu filho teve uma questão. Nós, quando estávamos. O pequeno estava com 4 anos, o apartamento debaixo do nosso pegou fogo. Ele estava dormindo e ele teve que sair de casa às pressas, porque, enfim, pegou fogo. E aí, bombeiro, ele desce, todo mundo pela escada, fumaça, bombeiro, barulho, água. Desespero total? 4 anos. Agora, ele com 9 anos de idade, a escola manda uma informação na penúltima semana de aula de que eles fariam um teste de bombeiro na escola. Só que eles mandam isso 40 minutos antes de começar o teste. E eu ligo na escola na hora e falo, gente, precisa olhar para o meu pequeno, porque eu conheço os programantes. Né? Falo, gente, assim, sensato, só dá uma olhada, por favor, porque se eu tivesse visto antes a informação, eu não tinha mandado para a escola. Mas ele precisava também passar por aquilo. A questão é que eu sabia que eu ia ter que lidar com isso depois. Muito bem. Acontece o fato lá, o teste, o bombeiro vem, fecha a rua, fizeram uma simulação das mais profissionais. Meu filho, por ser superdotado, desregula muito rápido. E minha questão ali era se ele ia desregular ou não. Mas ele está com 9 anos, então ele já aprendeu alguns recursos. Diz que na escola ele queria se movimentar, queria subir, queria sentar, e o diretor disse que ele não podia, que não era uma brincadeira. O corpo dele estava colapsando. Ele volta para casa. Chegou em casa, os primeiros 20 minutos dele foi de quê? Choro. Choro, que ele conteve uma emoção e precisava, de alguma forma, drenar isso. No dia seguinte, meu filho está com o quê? Febre. Nossa. O corpo queima quando não pode manifestar. Tudo é para dar ordem. Falei, muito bem, deixa ele queimar, amanhã ele vai estar bem. Mal sabia eu, não pensei naquele momento, que a programante estava gritando ali. Porque a febre veio no outro dia veio o quê? A sinusite. O cheiro do perigo. Nossa. Nós estamos em risco aqui, mãe. Tchum, tchum. Falei, puxa, quando trancou a respiração, e ela tá com sinusite, eu falei, caramba, pegou o corpinho dele. Agora eu tenho que trabalhar com ele isso. No terceiro dia, chamei e sentei. Falei, filho, agora que o seu corpo já começou a regular, vamos conversar sobre o que aconteceu lá? Você lembra quando você tinha 4 anos aconteceu assim? Ele disse, eu lembro, mãe, da gente levantando correndo. Você lembra que já aconteceu? Você lembra que já passou? Olha lá, aconteceu quando você tinha 4, já está com 9, acabou. O que a gente pode contar para o seu corpo que já aconteceu que ele ainda não sabe? Porque a memória dele era que tinha que levantar, sair correndo, senão a gente ia morrer, né? Na cabecinha dele. E aí a gente começou a conversar. Olha, lá não aconteceu nada. Nossa, na escola também não. E olha só, o bombeiro trabalhou, que bom que tem o bombeiro, né? Lá na escola também, tá todo mundo preparado. E começamos a criar novas narrativas para aquele corpo. Porque o corpo é fofoqueiro. Me contou naquele momento que ele estava com medo. Pronto. 2 dias acabou tudo. Nossa, com uma conversa. Com uma conversa. Porque eu estou atenta ao corpo dele, que me fofocou aquela informação. Ele é só uma criança. Podia acontecer de uma outra maneira. A Fer está dizendo que não tem que dar antibiótico, nada. A medicina germânica não é medicamentosa. Nós não trabalhamos com medicamento, mas eu não sou a pessoa que diz não use o medicamento. Porque se você procurou um médico neotoriano que te deu o medicamento, você precisa fazer o tratamento. Se por vezes você precisa, porque a tua dor está insuportável, faça o tratamento. Mas não deixe de entender aquela programante, só isso. Só busque entender mais. Meu filho ficou super bem, tá ótimo. Mas poderia ser diferente. Né? Então, funcionou com ele dessa forma. Porque a gente já tem um processo de muitos anos. Mas ele podia ter demorado um pouquinho mais. E tudo bem. Era o corpo dele corrigindo uma informação. Então, tudo o que acontece com você, no seu corpo, no seu dia a dia, não te prejudica. A distância de você mesma que faz com que as coisas fiquem mais difíceis. Não, adorei, adorei. A distância de você mesma faz com que as coisas fiquem difíceis. Uau, quanta verdade numa frase. Nossa, muito bom. Nossa, eu nem sei quanto tempo deu. Quanto tempo que a gente tá aqui, Zé? 1 hora, nossa, nem vê passar, né? De tão profundo que é. E ele é tão profundo que a gente ficou ali acaba sendo na superfície, né? Porque
ele é bem... Nossa, ele é muito, muito bonito, né? Libertador. Eu vejo libertador, eu vejo assim uma libertação no teu trabalho, uma libertação, uma conexão com o meu verdadeiro eu, uma conexão com Deus, né? Com Porque Deus. é com a vida, Isso. né? Isso. Eu fico lutando contra a minha própria vida. Por isso eu não acredito em propósito. Eu falo, eu não acredito em propósito. Não tem como você ter um propósito que não seja viver. Não, Viver é o propósito. viver o propósito, isso mesmo. A missão que você tem, ou seja, a escolha que você teve de mostrar o que você sabe fazer, você vai chamar de missão. Que é a escolha que você teve de transformar isso em alguma coisa. E você vai transformar isso num ofício. E que você vai colocar como trabalho, que é energia. Pronto. O suficiente está em viver. Ele te colocou aqui para viver em abundância. Em abundância. Amo. O suficiente. Com tudo certo. Quando você para de resistir essas pequenezas da vida e entra na grandeza que ela é. Daí você acessa. Aí você acessa. Até vem um versículo que eu amo, que é Romanos 12:2, que é isso, né? Renovar a sua mente. Renovar a sua mente é exatamente isso, é curar. Né? Curar quem você... É meio que você já nasceu programado para tudo isso, você quebra. Quer ser outro. Você quer ser outro. Como a gente também disse, que hoje quase tudo tem um padrão, né? As mulheres criaram um padrão de beleza e você quer ser igual àquela mulher. Nossa, chega a ser E eu tô falando isso porque eu tô ali também. Mas se você bota uma consciência e fala, nossa, que pecado isso, né? Fugir de quem eu sou, mas aceitar quem permitir. Olha só. Aceitar, isso mesmo, permitir. Eu vou anotar, gente, olha, não é mais aceitar, porque aceitar é difícil, e é difícil mesmo, a partir né? da terceira vez que você escrever, você já vai usar. Permitir, nós não aceitamos mais nada aqui, nós permitimos. É a permissão. Porque, e olha que engraçado, né? Tô fazendo terapia aqui. Quando você sai desse lugar de aceitação, é como se você também tivesse algum poder, né? Eu não aceito. Não aceita. Então, o que você não aceita? Quem não aceita? Isso. Quem não aceita? Isso mesmo. A criança? O adolescente? A birrenta? Porque quem não aceita está na resistência com a vida. Quando você entende que as coisas são como são, independente. Fer, você está dizendo que eu não posso mudar nada, eu estou dizendo que você pode entrar em ação. Agora, o motivo sempre vai fazer a diferença. Se você estiver fazendo algo para compensar uma ferida, seu cérebro não tem liberdade para agir. Nossa. Ele está perseguindo a ferida, está perseguindo a dor, está perseguindo, sabe? Sim, perseguindo. Agora, Nossa. quando você faz algo, né, com o objetivo de ir para o mais, o seu cérebro precisa de expansão para agir. É só isso que ele quer. O motivo só está errado, eu falo. Não, isso. Às vezes a pessoa tá fazendo certo, mas pelo motivo errado, né? Tá errado. Porque quando você fala perseguição, imagina quando você perseguindo alguém, como é cansativo, como é... Nossa! E a provocação é, a sua vida vale isso? É Gente, tão rápida, né? Vale você passar, sim, nesse lugar. A vida tá aqui linda, chamando você pra dançar. Você fala, não, só um pouquinho que eu preciso... Perseguir alguém aqui. Eu vou dar uma perseguida aqui. Gente, né? Falando de uma forma, né, assim, mais provocativa. Sim. Por favor, vamos usar de uma forma bonita. Não foi pra isso, né? Não foi pra isso que a gente nasceu, né? E mais ainda que, assim, nós somos únicas, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você. Chega a ser um pecado a gente desperdiçar toda essa obra aí criada nessa singularidade que somos, tentando perseguir alguém ou ser quem a gente não nasceu pra ser, né? E projetada na dor de alguém. Projetada na dor de alguém. Porque o perseguidor só tá projetado na dor de alguém. Aí, gente, peraí, sua vida inteira você vai perder sendo projetado. Não, gente. Olha o fardo. Olha que se vocês entenderam, né, a mensagem, né, da feira aqui, eu vou aqui fazer como é que a gente fala quando você vai fazendo sentido, você vai, né, tudo que é essas informações na hora, às vezes você escuta e pode não fazer sentido pra você, mas tá aí, tem uma sementinha. O necessário expande. Olha, mais uma pra você. Necessário expande. Naquele momento pegou. Você volta lá depois. E se for da necessidade, aquela outra necessidade expande. Por isso, muitas vezes, a gente estuda a mesma coisa, né? Isso mesmo. Porque é só o necessário que expande. Nossa, é verdade, porque às vezes você lê um livro e aquele livro fez um sentido. Lê ele daqui 1 ano. Sim. Nossa, eu nunca li aquele livro. Sim. O necessário, agora eu entendi, necessário se expande. E o que
a gente tem ali a sua mentoria. Seria a ciência do A eu? ciência do eu, sim. Você quer contar um pouquinho? A ciência do eu, a gente faz encontros, são 12 encontros. Você pode fazer individual ou em grupo, a gente faz online. Agora, em setembro, nós vamos fazer um encontro presencial em São Paulo. E nós fazemos esse mapa da singularidade. Eu vou junto com você identificar qual é a sua ferida, o que ela está fazendo, como que a gente usa ela de uma forma positiva, qual é a máscara, qual é o seu sistema IFS que está atuando. Faço junto com você um perfil psicológico que não é análise de comportamento, que todo mundo conhece por aí. Perfil psicológico é genes que são herdados. O perfil psicológico que a gente trabalha é quem você é na essência. A análise comportamental é estímulo. Todo comportamento, ele é biológico, ou seja, recebe um estímulo e uma resposta. O perfil psicológico não precisa de estímulo, é quem você é. E eu, no perfil psicológico, sou para dentro, não só para fora. Estou aqui conversando com você há mais de 1 hora, porque é um estímulo. Então, meu comportamento é assim, mas no meu dia a dia, eu sou da introspecção, preciso ficar em silêncio para poder ficar bem. É da minha natureza. Então, a gente faz essa identificação. Com o perfil psicológico, a gente vai navegar onde? Na lateralidade. Como você é? Se você nasceu para o ninho, ou seja, para defender o que está em casa, ou se você nasceu para a trincheira, que a gente chama na germânica, aquele que vai buscar novos caminhos, que vai buscar... Isso vai fazer diferença na sua posição do mundo. Só vai entender isso quando você olha para suas programantes biológicas. Ali eu vou fazer com você um mapa de possíveis patologias. Se você é assim, quais são as possíveis patologias que querem corrigir o seu sistema? Depois disso, então, você já tem feridas, as máscaras, o IFS, você já tem o seu perfil, você já tem a lateralidade, você tem, então, as patologias e agora você vai entrar em onde? Em performance. Aí eu vou conversar com você e vou te ensinar como é que você usa isso aqui tudo nos seus vieses. A ciência diz que uma pessoa desenvolve em média de 274 vieses durante a vida, que é diferente de crenças, tá? 274 vezes 274, que vai multiplicando entre todos os 274, ou seja, é uma loucura o que a gente é capaz de fazer. No entanto, a gente usa heurísticas que são atalhos. Nós sempre ficamos usando atalhos. E eu mostro para você como é que seu cérebro está se comportando. No final, você sai com esse mapa. Como eu uso tudo isso na minha carreira? Como eu uso tudo isso na minha relação? Como eu uso tudo isso como mãe? Como eu uso, sabe? Que legal. Você vai usar isso a teu favor. Mapa da vida. Tem uma ex-aluna que disse que devia vir junto com a RG. O exame do pezinho que nós falamos, né? Não tem exame do pezinho. Na verdade, é um entendimento. Né? Olha, isso aqui tudo precisa ser integrado no meu dia a dia. Eu não preciso de resistência para isso. E quando eu entendo isso, eu estou disponível para ir para o mais. Senão eu fico nessa busca incessante de tentar corrigir essas questões. Nossa, incrível. E onde que essa mulher pode entrar em contato com você? Então, tem as redes, né? Fer Morales Oficial no Instagram. Depois eu deixo também aqui nos comentários. E tem a página, né? Que também é só entrar lá, tem uma aplicação. Não é um movimento para quem está iniciando, por exemplo, então, nas terapias, né? Nunca fiz nenhuma terapia na vida, Fer. Me chama, eu vou conversar com você. Eu não sou o tipo de pessoa que conversa para vender, não sou. Porque isso aqui é para quem de fato está disponível para isso. Então, me chama para eu te ajudar no conflito que você está ali naquele dia. Se você passar por esse movimento de, poxa vida, vou procurar um terapeuta, aí sim eu vou dizer, então vem para a mentoria. Porque eu vou fundo. Eu vou realmente bem profundo. Então, tem que ter um nível de consciência um pouquinho já. Entendi. De que o que você faz é que vai trazer o seu resultado. Porque aquele lugar ali da criança, sabe? Que fica dependendo de alguém, eu não acho justo com a pessoa. É meu olhar pessoal, né? Eu não acho justo com quem está no meio de um conflito, que eu carregue uma bandeira de salvadora dela, né? E ela não consiga encontrar a solução, e depois, na hora que eu não estiver ali, ela não se conhecer mais. Então, a terapia é isso, é você ter domínio sobre as suas próprias, né, as suas próprias dores, e você conhecer quem você realmente é. E aqui dentro da ciência do eu, a gente aprofunda. E aí, nesse nível que a gente chegou aqui de conversar. Nossa, que legal, hein? Então, se você ouviu, né? Se você tem mais interesse para você se autoconhecer melhor, e aqui já foi ali ela consegue entender o que vai encontrar lá dentro, sim, né? Porque como você disse, tem que entrar sabendo que vai encontrar coisas que não são tão agradáveis assim. E libertem. Meu maior público é feminino. Se você olhar as mulheres... Eu imagino. Gente, não, e assim, o que eu acho lindo, eu sempre falo aqui que mulher precisa de mulher sim, tem que se inspirar em outra mulher, porque quando uma mulher cura,
Minha filha. Eu uso 2 frases. Mulheres crescem com mulheres. Mas quando uma de nós atravessa, todas atravessam juntas. A travessia de uma mulher neste lugar de dizer, está tudo bem com quem eu sou. Está tudo bem essa mulher que eu sou. Ela também serve a vida, que é maior do que a sua expectativa. Ela serve a vida. Quando essa mulher consegue chegar nesse lugar, e eu falo isso porque eu fiz essa jornada mesmo, de atravessar e dizer, gente, é assim. É assim que... Assim. Você foi o seu primeiro projeto, fui. né? A gente falou do propósito, né? Mas eu acredito, assim, que a nossa cura tem algo na cura, né? Tem algo... Foi o que até que você trouxe, né? Então, a cura na cura. E quando a gente cura algo na nossa vida, é quase que um dever nosso. Curar o outro também, passar para o outro, né? Se fizer sentido para ele, ele cura. Mas passar isso... É uma rede, né? É uma rede. É uma rede. É uma rede, É uma rede. exatamente Você isso. está aqui, a vida te coloca onde precisa. E daí quando você muda os seus primeiro, seus filhos, seu marido, né? Todo o teu ecossistema. E você vive uma vida muito mais, já digo fácil, viu? Vou fazer um convite para você. Quando você ocupa o seu lugar, todos podem ocupar o lugar deles. Nossa. Porque quando nós estamos nessa dificuldade, sim, é porque nós queremos mudar. Mas quando você ocupa o seu lugar, não tem mudança. É quem você é. Quem você é permite que os outros possam ser quem eles são. Nossa, olha o poder. Olha o poder que está nas nossas mãos, né? E Isso. até de a gente finalizar, eu finalizei antes do finalizar, né? Porque antes de a gente finalizar, eu queria que você passasse, né, para essa mulher algo prático que ela pode ouvir isso aqui, quero aplicar já algo na minha vida para eu preciso mudar. Pronto. Acho que a importância de identificar as partes e esses papéis é importante, né? Então, sempre observar na triangulação das suas relações que lugar você está ocupando ali naquele momento. Né? O seu cérebro precisa escrever. Porque enquanto ele estiver aqui na mente não tem solução. Você precisa colocar para o movimento da mão, porque a imagem, o seu cérebro vai buscar uma imagem e vai buscar onde ele se relaciona com aquilo. Então, o que você faz? Eu estou no meio de um conflito, eu vou escrever. Quem eu sou nesse lugar? Eu, como vítima, faço isso. Eu, como perseguidora, faço isso. Eu, como salvadora, faço isso. E você vai ver qual parte fica mais confortável para você. Vai ver que no teu dia você faz no mínimo isso umas 20 vezes. E você vai observar que a sua narrativa geralmente está te colocando num lugar que é uma dessas posições. Se for mais fácil, se for ainda possível para você, escreva também no triângulo do ego quem você é ali naquele momento. Que mesmo que você seja perseguidora, você pode estar no papel de criança. Ou você pode estar no papel de adolescente, ou você pode estar no seu papel de adulto. Então, observe isso também, vai fazendo o seu caminho, para ver como é fácil sair dessa relação. Porque quando você começou a escrever, o que seu cérebro fez? Mostrou para você onde é que está a saída. Falou, não, gente, não é assim. Fernanda, não é assim, não. A gente não tem essa imagem aqui. Isso é tudo coisa da sua cabeça. E aí você encontra a solução. É como se eu brinco com o meu filho, que é uma lombada que a gente está no caminho, sabe? Aí eu passei a lombada, ele fala, agora o carro pode tomar a velocidade que ele precisa seguir. Para ele, funciona assim. Então, quando você atravessar essa lombada do conflito, que é escrever, o seu cérebro vai encontrar a solução. Mas precisa escrever. Sentindo apenas, você não controla, não tem imagem para o seu cérebro se relacionar. Olha, porque às vezes a pessoa acha que isso não tem sentido, né? Não dá valor à escrita, a parar esse momento e escrever o que está sentindo. Muito agora vocês entenderam o porquê, né? Porque o terceiro é terapêutico, né? Então, na mente, a sua sensação e o papel é terapêutico. A solução vem. É importante olhar isso. Tudo isso é técnica. E isso é assim que funciona, gente. Se a gente não for intencional, nós ficamos reféns dos nossos próprios conflitos. Isso, mas eu acho que é intencionalidade, né? Porque nós não somos... Nós temos uma certa... Espera que as coisas aconteçam, não tem essa intencionalidade nas coisas, né? E se você pudesse deixar uma última mensagem para quem está começando esse processo de... Não vou dizer cura da alma, mas esse processo de cura de si mesmo. O que você... A minha mensagem é essa. Né? Não há nada de errado com você. Não mutile, abaixe os bisturis, descanse o bisturi. Não há nada de errado com você. Aquilo que você tem é o suficiente.
e ele serve. Precisa encontrar o lugar para que o que você tem possa manifestar. Se alguém disser para você que precisa mudar algo em você, respire. Faça uma conexão com você mesmo. O que você tem é o suficiente e serve. A mudança está em permitir quem você é. Uau, que lindo. Obrigada, viu? Foi Agradeço. uma mentoria aqui, né? Nossa, muito bom mesmo. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua entrega. É lindo, né, de ver tudo isso. É cura. É cura. Né? A saída é para dentro. Tá na palavra. Nossa, que linda. Não, e ela, olha, volte depois e pega as frases, que ela deixou várias coisas poderosas aqui. Como que é? A saída é para dentro. A saída é pra né? dentro, olha. Ele diz para Abraão, a saída é para dentro. Nossa. Não é para fora. Não busca fora. Tá aí. Tá tudo aí. Às vezes a gente procura tanto aqui, tá aqui só olhar. Né? Então, espero que você tenha levado pro seu coração tudo que trouxe com tanto amor e com tanta entrega. Os olhos, não sei se na câmera vemos, os olhos brilham quando eu falo disso, né? Então, obrigado para você que ficou até aqui. Curta, compartilhe, envie, como eu disse para você, envie para aquela mulher que precisa ouvir isso. Se você tiver qualquer dúvida do que foi falado aqui, eu vou deixar o contato aqui da Fer, você pode entrar em contato com ela, ou então se você quer algo ainda mais profundo, também aqui tá o contato dela, você entra e fala com ela, ela diz que vai, né, dar esse suporte ali para vocês. E é isso, né? Estamos aqui para ver o melhor dessa vida. E a saída é para dentro. É para dentro. Obrigada, Fer. Até uma próxima. Tchau.